Antes dos escândalos de corrupção na Igreja Cristã Maranata, antes de se iniciar um verdadeiro êxodo de membros da Igreja Cristã Maranata, pessoas que começaram a se desligar da igreja porque simplesmente perderam a confiança na liderança. Então, no passado, que nós podemos agora dividir em o antes do conhecimento da corrupção e o depois do conhecimento da corrupção. Então, no antes, Gedeuti ele chegou a afirmar que a Igreja Cristã Maranata, que eles definem como obra do Espírito Santo, então ele diz que a obra, ou seja, a Maranata, não muda. Por quê? Porque ela é um projeto eterno que é estável. Então, por isso, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus estabelece, permanece sem nenhuma mudança. Então vamos ver aqui qual foi a declaração de Gedeuti no antes do conhecimento da corrupção, aquela de 2003. Vamos ver o que Gedeuti disse sobre a obra não mudar. Então, o que Deus faz, o projeto dele é um projeto onde não há sombra nem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A religião em si, até com o nome de cristianismo, ela muda. Ela muda por quê? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem dita as normas. Quem dita as normas é o próprio homem. Né? Entenderam? Então, por que a Igreja Maranata não muda? Porque ela é uma obra do Espírito Santo e quem dita as normas é o Espírito Santo. Por que a religião muda? A religião muda porque, mesmo que ela tenha nome de cristianismo, quem dita as normas e as regras não é o Espírito Santo, mas as lideranças religiosas. Bom, então agora vamos ver o que Gedeuti declarou agora, recentemente, depois, inclusive, deste período de pandemia, onde a realização de cultos diários se tornou insustentável pela simples falta de existência de membros para participarem dos cultos. Muitos deles, em muitas regiões do Brasil, não tinham nem mesmo quórum para se fazer um culto durante a semana. Então, eles fizeram uma alteração. Bom, eu vou mostrar para vocês qual foi a alteração. Escutem só o primeiro vídeo. Por telefone, tá certo. Um grupo tá fora, não pode vir, é isso mesmo. Aí você tem o satélite. Estávamos conversando com o nosso irmão aqui, que está na Inglaterra. Trabalhou aqui no presbitério, hoje é ungido, está lá na Inglaterra. Ele estava dizendo que não há outra saída, mas é o satélite mesmo. São os meios de comunicação que você tem que usar. Então, você não assistiu o culto aqui, você assistiu, né? Você não pôde. Então, existe isso. Nós não podemos botar segunda-feira todo mundo, terça-feira todo mundo na igreja, quarta-feira todo mundo, quinta-feira... Não é possível. As pessoas hoje, as responsabilidades que têm. Tá? Bom, antes eles nos ensinaram que era uma revelação do Espírito Santo de Deus o culto todos os dias, inclusive o culto no lar na sexta-feira. Por quê? Porque do mesmo jeito que você se alimenta todos os dias, você tinha a necessidade de todos os dias estar na igreja para então buscar um alimento espiritual que seria a realização daquele culto da Maranata. Então eu escutei isso aí ao longo de 20 anos. O culto foi revelado por Deus, o culto era diário porque era uma necessidade de alimentação dos irmãos. Então, porque os irmãos comem todo dia, os irmãos têm que, então, participar de um culto na igreja todos os dias. Assim eu aprendi, mas parece que as coisas, então, mudaram. Então, se antes era uma revelação o culto diário, agora não é mais. Vamos ouvir novamente o que Gedeuti disse
aqui no antes da corrupção? Vejam só, vamos ouvir novamente. Então, o que Deus faz, o projeto dele é um projeto onde não há sombra nem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A religião em si, até com o nome de cristianismo, ela muda. Ela muda por quê? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem dita as normas. Quem dita as normas é o próprio homem. Né? Então, por que a religião muda? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo de Deus. Porque quem dita as normas é o próprio homem. E isso não acontece na Igreja Maranata, a obra. Por quê? Porque quem dita as normas é o Espírito Santo de Deus. Então vamos ver agora o segundo vídeo sobre a mudança que houve na Igreja Cristã Maranata depois do escândalo de corrupção. Escutem só, recentemente, inclusive. Chega no domingo, você tem uma escola bíblica dominical que está aqui. E nós estamos perdendo tempo para dizer isso aqui. O que não era necessário, para explicar que nós estamos tendo culto todo dia. E não é só aqui no Brasil. O dia inteiro, a rádio está funcionando o dia inteiro. Tem pregador o dia inteiro, em parte nenhuma do mundo você tem isso. A não ser pessoas que estão atrás de dinheiro. Nós não, nós estamos pregando. Milhões já temos de milhares de mensagens já estão postadas nas redes sociais, no YouTube, que o membro da igreja não ouve. Ele quer ir para a igreja que tem culto todo dia, até meia dúzia de pessoas lá. Nem ele vai, nem ela, seja o que for. Eu não estou criticando quem tem interesse nisso. Eu estou dizendo que as coisas não é mais aquilo que era anteriormente. Vejam só. Perceberam? Então ele está dizendo exatamente, olha, as pessoas estão cobrando, olha, nós queremos ter culto todos os dias. Porque sempre foi assim? Porque Deus não tinha revelado que tinha que ter culto na igreja todos os dias? Eles, não. As coisas mudaram. Agora nós temos o satélite, você tem a rádio, você tem mensagens o dia inteiro. Ué, mas não era na igreja? Então não precisa mais ir à igreja? É isso? Então, porque você tem mensagens todos os dias. Ou seja, tem uma coisa aí que ficou muito diferente. Será que, então, a Igreja Cristã Maranata, ela faz parte da religião que foi citada por Gedeuti, aquela que muda, que os líderes mudam conforme a necessidade? Porque isso é coisa de religião, isso é coisa de quem não tem direção do Espírito Santo de Deus. Vejam só, eu estou querendo trazer aqui a seguinte reflexão sobre aquilo que Gedeuti declarou antes e tem declarado agora sobre uma alteração muito radical no quesito de culto, de realização de culto e de frequência a cultos da igreja. Bom, a primeira coisa é o seguinte: se ele estava certo no passado, então nós temos a opção de considerar então que a Igreja Cristã Maranata não é a obra de Deus, porque ela também é a religião, porque ela também mudou segundo uma ordem que agora veio da liderança. E de uma consideração que eles fizeram, olha, as pessoas não estão indo, então é por conta do fato que as pessoas não estão indo à igreja, então que eles mudaram os períodos e os dias de culto na igreja, inclusive de escola bíblica. Então, bom, se Gedeuti estava certo antes, então a Igreja Cristã Maranata é apenas mais uma religião como tantas outras que ele sempre criticou a vida toda, que muda por uma ordem da liderança. Porque a obra do Espírito Santo, segundo ele, não muda, porque a obra do Espírito Santo ela é dirigida por Deus, que é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Bom, então essa é a primeira questão. Se Gedeuti estava certo, a Igreja Maranata é apenas mais uma religião sem a direção do Espírito Santo, como todas as demais. Agora, vamos imaginar então que não seja isso. Qual é a opção que sobra? A opção que sobra é o seguinte: ou Gedeuti mentiu antes, ou ele está mentindo agora. Porque se o que ele falou lá atrás é verdade, então o que ele está fazendo aqui agora não confere com a verdade. E se o que ele está falando agora, então, é a realidade, é a verdade, então aquilo que ele falou lá atrás não é a verdade, é a mentira. Ou seja, ou Gedeuti
mente para as pessoas antes ou mente depois. O razoável, a meu ver, seria uma conversa mais franca, dizer a verdade para as pessoas e esclarecer as coisas como são. Olha, aquilo que nós falamos sobre a religião no passado era apenas porque nós estávamos querendo fazer com que a nossa igreja parecesse ser superior às demais, uma igreja diferente. Mas isso, na verdade, não é um fato. As coisas não são bem assim. Nós somos como todos e temos uma liderança e que decide de acordo com as circunstâncias. Seria mais honesto fazer assim e não colocar Deus e o Espírito Santo no meio desse negócio aí, porque acaba que você leva as pessoas a desacreditarem em revelações, em essas coisas que foi Deus que revelou, foi Deus que disse, foi Deus que mandou fazer assim. Por quê? Porque se fosse Deus, as coisas seriam realmente estáveis, ou, pelo menos, se alguma coisa vem do Espírito Santo de Deus, ela traz ao homem aquela sensação de que, olha, eu errei, preciso me arrepender, confessar, e então pedir perdão a Deus e aos homens que foram afetados pela minha mentira, e agora, a partir de agora, vamos fazer as coisas certas. Enfim, sobram poucas alternativas. Qual é a que você escolhe, né? A Maranata não é uma obra do Espírito Santo, mas uma religião como todas as outras, ou Gedeuti é um mentiroso, ou antes ou agora. E aí, você decide. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Um grande abraço a todos, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.